Olá, alunos, aqui é o professor Luiz, professor de Química. A gente hoje vai usar o nosso diagrama e distribuir os elétrons usando esse diagrama aí, diagrama de Linus-Pauling. O tema da aula é a continuação do assunto de níveis energéticos. Bem, aqui a gente tem um exemplo, a gente vai seguir o exemplo do menor número atômico até o maior número atômico, né? Então a gente vai começar pelo hidrogênio, que é mais simples de fazer. A gente vai usar esse diagrama e ele serve justamente para distribuir os elétrons em cada nível, distribuir os elétrons em camadas, né? Para saber quantos elétrons o hidrogênio tem na primeira, na segunda, se ele tiver segunda camada, terceira até a sétima. Então você tem que usar o diagrama na forma na diagonal de cima para baixo. Então você tem que começar pelo 1S2, né? Você tem que começar com 1S2, sabendo que aqui não está muito bem para a gente visualizar, mas aqui o S ele tem 2 elétrons, o P tem 6, o D tem até 10 e o F tem até 14. Então você começa com o 1S2. Só que antes de começar com o S2, você tem que saber quantos elétrons você vai distribuir, né? No caso aqui, o hidrogênio ele tem um número atômico, que é o próton, né? Igual, mas ele é nêutron, então a gente sabe que a quantidade de elétron, a gente vai distribuir os elétrons, não é o próton. A quantidade de elétron só tem um elétron, que é esse número aqui. Então o número que está aqui, basicamente é ele que a gente vai usar para fazer a distribuição. Se aqui não tiver carga, tiver nem positivo nem negativo, usa o próprio número. Então, a primeira coisa que tem que saber é esse valor que vai estar aqui, que é o número atômico. Então, pelo número atômico, vai dizer o número de próton, vai dizer o número de elétrons. Se tiver carga, você vai ver se ele ganhou ou perdeu elétron. Então, você usa, como é um elétron só, você usa um 1s2. 1s2 é para quando ele tem 2 elétrons, né? Essa quantidade aqui é a quantidade de elétron que você usa em cada camada, né? Então aqui é primeira camada, primeira escada, e aqui são os degraus. Tem um degrau e pode ter 2 elétrons. Então aqui você não pode usar esse 2 porque só tem um elétron, então você vai ter que diminuir esse valor. Você não pode aumentar, colocar 3 aqui, mais um você pode. Então você vai pegar a borracha e apagar esse número 2 e vai colocar apenas o número 1, tá? E aqui você tem o valor da quantidade correta de elétrons do hidrogênio. Significa dizer que ele tem um elétron na primeira camada. Então, se a gente fosse representar pelo modelo de Bohr, né, seria o núcleo, né, que é positivo. Aí teria aqui a primeira camada, que vamos tentar desenhar um círculo, né? Primeira camada. E nessa primeira camada ele tem um elétron só. Essa camada aqui é a primeira camada, ou a camada K. Tá? Então ele seria mais ou menos assim, se a gente fosse representar. O que é aquele orbital e o que é o que é o spin, né? Se a gente fosse desenhar isso aqui, representar isso aqui na forma energética pelos números quânticos, isso aqui seria representado por um quadradinho, que é o orbital, tá? Então no S ele pode suportar, ele tem um orbital que pode suportar 2 elétrons. Só que no caso do hidrogênio só tem um elétron, né? Então você vai colocar aqui dentro uma setinha, tá? Para indicar que ele tem um elétron. Então isso aqui é a representação dos orbitais, o do último orbital, o do primeiro, coincidentemente o último primeiro do hidrogênio. Então é um quadradinho que ele tem a posição 0 e nessa posição tem uma setinha para cima, ou pode ser uma setinha para baixo também, né? Uma setinha para baixo ou uma setinha para cima, tá? Uma seta para baixo e para cima, e aqui tem o número 0. Então isso aqui é a representação dos números quânticos da posição do elétron mas a gente só vai fazer isso aqui, que é o diagrama, e tentar enxergá-lo ele como modelo de Bohr, tá? Então vamos para outro exemplo para tentar
compreender melhor como é que vai ser esse diagrama. Comecei com o hidrogênio, fiz a distribuição, identifiquei o número de elétrons, fiz a representação do orbital e também do número de elétrons por cada camada. Agora para o segundo, indo do mais simples até o mais difícil, agora a gente tem um HE, que é o hélio. Quantos elétrons ele tem? Tem 2 elétrons. Como não tem carga, nem é positivo nem é negativo, por enquanto a gente está usando um átomo neutro, então a quantidade de elétrons é justamente essa. Então, como é que você vai distribuir? Vai começar pelo de cima aqui, né? 1s, né? 1s2. Já fez a distribuição porque é o primeiro e ele só tem 2 elétrons e coloca os 2 aí. Como é que você pode representar isso aqui? Pode colocar um quadradinho, se ele é maior, uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Essa aqui é a representação do orbital, que são os degraus, né? Esse subnível aqui, esse aqui é o subnível, e esse aqui é o nível. E essa é a quantidade de elétrons. Esse 2 aqui, ó, é a quantidade de elétrons, é o número de elétrons que é suportado nesse nível subnível, ou melhor, número de elétrons no subnível para cada nível. Tá? Isso aqui é o orbital. Esse orbital ele não entra na parte do modelo atômico de Bohr, né? Já entra mais tarde. O orbital de Bohr seria apresentado assim: órbita circular, e aqui você coloca um elétron, ele é grande assim só para visualizar, 2 elétrons. E aqui é a camada K, ou eu posso chamar também de primeira camada. Aqui é o modelo de Bohr. Aqui já é parte do modelo quântico, né, que vai tratar o modelo orbital com uma região de máxima probabilidade de encontrar o elétron. Aqui esse zero aqui é a posição do orbital. Tá? Esse aí é para o HE, que é o hélio. Na, sódio. O Na sódio, eu vou fazer aqui mais rápido, tá? Tem 11 elétrons, então você vai distribuir para 11 elétrons. Aqui, elétrons igual a 11. Todos aqui não tem carga, então a quantidade de elétrons é esse próprio número que vai aparecer aqui, que é o número atômico, número de baixo. Então aqui você vai usar o diagrama até o número 11. Você começa com 1s2, colocou 2 elétrons na primeira camada. Depois do 1s2, ele vem seguindo essa seta aqui, ele vem até o 2s2. 2s2. Depois do 2s2, ele desce aqui, sobe um pouquinho, depois vem para cá, 2p6. 2p6. Aqui tem a primeira mudança, porque o P, o subnível P suporta até 6. O S suporta até 2. O D suporta até 10 e o F até 14. Então aqui eu já coloquei 2, 2, 4, 10 elétrons, está faltando 1. Depois do 2p6 que está aqui, né, ele vem para cá. Ele vai estar aqui e agora vem para cá. 3s, 3s2. Mas se você colocar 2 aqui, ele vai para 12. É apenas 11. Então aqui você vai ter que usar a borracha para apagar e colocar 1. E é 11. A quantidade que você vai usar é 11. Aqui com a caneta e bota o número 1. Tá. Como é que seria a representação do modelo de Bohr? Seria o núcleo, o desenho é bem grande aqui. Uma primeira camada, segunda camada e aqui a terceira camada. Seria alguma coisa assim. Aqui só tem um elétron, aqui tem 8 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nessa aqui só tem 2. 1, 2. Primeira camada K tem 2, L tem 8 e M tem 1. Mas a gente vai usar essa configuração. Não vou colocar os quadradinhos porque senão vou ter que fazer um quadradinho para cada um aqui, tá? Se você
Você desenha um quadradinho, aqui seria um quadradinho só, aqui seria um quadradinho só, aqui seriam 3 quadradinhos. E aqui seria um quadradinho só. Você bota essa aqui para baixo e para cima. Cl, cloro. Vou fazer aqui bem mais rápido aqui do cloro, tá? O cloro é 17. Então você vai usar o diagrama olhando a quantidade de elétrons até somar e chegar ao número 17. Cloro 17, aqui tem 10, 12 e aqui 17. Essa aqui é a distribuição eletrônica do cloro 17. Primeira camada, K, tem 2 elétrons. A segunda camada tem 8. A terceira tem 7 elétrons. Isso aí só tem 3 camadas. Ferro é 26. 26, você vai usar aqui o diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Depois do 3s2, falei outra vez, ele vem para cá, ó. Tem essa seta aqui, ó, ela sobe e depois vem para cá. Tem 3p6. Se você colocar um 6 aqui, você fica com 18. Tem que chegar até 26. Depois do 3p6, ele desce e bota 4s2. Você chegou a 20. Depois do 4s2, ele sobe isso aqui e chega até o 3d. O 3d é até 10, só que se colocar 10 aqui, ele vai para 30, então aqui não pode ser 10, tem que apagar e colocar o número que falta, né? No caso 6, você vai colocar o número 6 aqui para chegar na resposta correta, que é 3d6. Então aqui finalizou. Então aqui camada K tem 2, camada L tem 8, camada M, que é a 3, tem 8, 14 em 14 e a camada N tem 2. Aqui é a terceira camada que tem mais elétrons, por causa desse 3D. E para finalizar, a gente vai chegar até o chumbo. O chumbo é 82, tá? E vai acabar mais ou menos por aqui, ó. Vai acabar por aqui, ó. Tá? Então vamos fazer aqui. Você vai tentar acompanhar o diagrama e vai ver se está correta a ordem aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Até aqui a gente tem 30 elétrons. E a gente está aqui, ó, tá no 3d10. Vamos lá. 4p6, 36, 5s2, tá aqui. 36, 38. E aqui a gente vem para cá, ó. 3d10. 38, 48. 48, 5p6. 48 mais 6. 48 mais 6, 54. 48, 54. 54, 56. E agora 4f14. 4f14 dá 70. 70, 3d10, 80 e 6p2, 82, ok? Então essa é a distribuição do chumbo para você seguir essa ordem aqui. Até aqui dá 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, até aqui tem 80 e aqui 82. Tá? Basicamente é isso, só para a gente praticar e a gente volta numa próxima, falando um pouquinho mais dessa parte aí de diagrama de Linus Pauling. Valeu!